Bem-vindes e bem-vindos ao podcast Impulsione Saúde. Este podcast é uma iniciativa da ONG Amigos da Vida, em parceria com a Gerência de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde. E este material foi realizado com recursos do projeto BRA 15004. Nós estamos aqui sempre trazendo conteúdo para vocês relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, ao HIV, né? Sempre um tema diferente, com convidados diferentes também. Meu nome é Fabiana, eu sou assistente social, trabalho na gerência de vigilância e estou aqui com meu amigo Sérgio hoje. Tudo bom, gente? Eu sou o Sérgio Dávila, eu sou psicólogo, né? E estou na Secretaria de Saúde já desde 2011, atuando sempre na vigilância das infecções sexualmente transmissíveis. E estamos aqui com uma convidada e um convidado muito especiais. E eu vou pedir que vocês se apresentem. Por favor, pode começar, Denise. Eu sou Denise Leite Ocampos, eu sou médica de adolescentes e médica de família e comunidade, servidora da Secretaria de Saúde, bem como o Sérgio, né? Desde 2006. E sou especialista também em saúde mental, trabalho no ensino, né, também. E estou aqui para a gente conversar, né, e ter um papo bem legal sobre esse tema. Bem-vinda. Obrigada. E você, Lucas? Eu sou Lucas Pucarato, tenho 22 anos, sou estudante de medicina da UNB. Atualmente estou no Conselho de Saúde do DF e coordenando uma das comissões internas, que é a Comissão de Acompanhamento das ISTs também. E é isso. Muito bem, bem-vindo, Lucas. Estamos aqui hoje, o tema é população jovem, né, e as ISTs, HIV. Isso mesmo, pessoal. Acho que uma das coisas que o próprio Ministério da Saúde tem apontado na análise da epidemiologia nos últimos 10 anos, pegando o recorte aí 2012 até 2022, a concentração muito grande dos casos de infecção pelo HIV na faixa de pessoas mais jovens, né? E muito concentrada na faixa de 20 a 29 anos, mesmo também havendo muitos casos também entre pessoas das faixas etárias mais novas, né? E também muito concentrado em homens, né? Homens jovens, né? E adolescentes, homens adolescentes. Então, a gente percebe, né, pelo próprio dado epidemiológico, a importância, o impacto que tem na situação de saúde da população, né, o risco e a vulnerabilidade do jovem para a infecção pelo HIV, né, e como também de muitas outras infecções de transmissão sexual. E eu acho que é importante a gente começar a pergunta, talvez por aí, talvez perguntar primeiro para ti, Lucas, assim, né? Se você percebe, inclusive como um homem jovem, né, de 22 anos, né, se realmente a população jovem tá vulnerável à infecção pelo HIV, né, ao risco de se infectar pelo HIV. E por outras ISTs também, né? Outras ISTs também. Eu acredito que sim, porque, infelizmente, a gente está falhando muito na comunicação com esse segmento da população, assim. Em conseguir desenvolver uma forma de comunicação mais leve, que a galera consiga entender de fato, se interessar, não achar aquela coisa chata que parece servão, que não se atualiza, enfim. Investir mesmo em comunicação onde a galera costuma acessar, em mídias sociais, principalmente, que a galera está cada vez mais imersa no celular. E abusar disso sem reforçar estigmas, que é uma coisa até difícil, né? Porque muitas pessoas que vivenciaram as primeiras fases da epidemia do HIV no Brasil, falavam, antes as pessoas tinham medo da AIDS, não sei o quê, porque vinham aquelas figuras do Cazuza e tal. Tá, a questão a gente tem que promover, tentar tocar as pessoas de uma forma que elas se previnam, mas também sem reforçar estigmas que vão ser perigosos para alguns segmentos da população que estão afetados por isso. Assim, então, um limiar muito tênue, assim, que acho que a gente está falhando muito, ainda muito. E a gente vê os resultados disso nos números, todos os anos. Então, tem a questão da comunicação, né, que precisa ter uma linguagem que seja mais acessível e mais interessante, né, para a população jovem. Mas por que, né, Denise, por que além da questão da comunicação, a população jovem é considerada uma população vulnerável para as infecções sexualmente transmissíveis? Então, o processo de vida da adolescência, né, ele em si, por si só, já é um processo
que está em vulnerabilidade, né? E que já vivencia vários riscos, né? Não só para a questão da contaminação, né, e ter as infecções, né, mas também ao uso precoce de drogas, né, e uso abusivo, né, de drogas, riscos de violência em si, porque são jovens que estão em processo de construção da sua identidade, busca de si mesmos, né? Até então estavam junto da família, com as crenças familiares, e aí chega na adolescência, tem as mudanças mesmo, né? Que não são só as mudanças físicas, mas tem as mudanças psicossociais, que têm grande dimensão, né? E essas mudanças psíquicas fazem com que o adolescente seja mais reativo, contestador, e que isso não é ruim, né? Mas é que faz com que ele conteste o que ele vinha acreditando até então, né? Então, ele fica mais vulnerável às situações, né? Ele começa a entrar em outras tribos, em outros grupos, né? Se aliar a outros pares, né? Então, começa a buscar informações em locais que, às vezes, não são locais mais apropriados. As leituras também, fontes que não têm muitas evidências, né? E até a gente vê, assim, um pouquinho de incoerência, né? Porque os adolescentes têm muito acesso à tecnologia, né? Os adolescentes e jovens. Os adolescentes de hoje, até as crianças, são os nativos digitais, né? Nós, né, da minha idade, ou 30 a mais, a gente não teve esse acesso desde o início à tecnologia. Nós somos a geração da televisão. Da televisão, né? E a gente consegue controlar um pouco mais o uso, né, e tal. E as crianças e adolescentes, eles já nasceram dentro dessa tecnologia e a gente vê, nossa, mas está na tecnologia e não... Será que não tem acesso a essa informação? Onde que está a questão da comunicação, né, e tal? E aí é o que ele falou, né? Tem a ver muito com essa questão. Como que é feita essa comunicação, né? E como que é feita essa comunicação também dentro de casa, né? Então, será que as famílias estão conversando, né, sobre isso? Será que eles estão tendo acesso às políticas públicas, né? Estão indo às unidades de saúde para buscar informações? Será que as escolas estão dando informações sobre isso ou não? Então, eu acho que tem muitas variáveis, sabe? Tem, com certeza. Eu fiquei pensando agora, porque a gente está falando nisso, né? Comunicação, informação e educação, né? A gente está juntando, né, numa relação que tem uma relação entre cada um desses fatores, assim, né? Tu está mostrando um paradoxo, né? Realmente, né? No mundo que a gente está vivendo sobre como é que é? É o mundo da informação, e de um volume excessivo de informação com várias formas de transmissão de conhecimento e várias ferramentas disponíveis, né? Por que nessa área, né, ela não é tão forte? Por que a comunicação, quando vai abordar... Eu nem falo somente da questão de prevenção de doença, mas de própria promoção da saúde, né? Falar sobre saúde sexual e reprodutiva de uma forma mais aberta ou de uma forma mais que as pessoas possam refletir a respeito de si e do mundo que ela vive, ela não consegue fazer isso. Por que tantas ferramentas tão eficientes que a gente tem hoje em dia, elas não conseguem ser utilizadas para esse fim? O que vocês acham que está faltando? Bom, eu acho que tem uma disputa de narrativas muito grande. Eu acho que tem interesses muito grandes por trás do debate sobre saúde sexual, diferente de outros debates relacionados à saúde que não tem muita polêmica, que é uma coisa... que é algo que a gente entra em consenso e tal, sobre... Enfim, o que fazer, todo mundo sabe o que fazer. Agora, quando a gente pensa em saúde sexual, é complicado porque tem, enfim, diversos grupos que pregam coisas diferentes, né? Tem grupos que não estão muito interessados, na minha opinião, em discutir o que está sendo lançado de novo. De inovação, de tecnologia, de prevenção, que não está interessado que as pessoas possam exercer o direito a ter uma sexualidade plena e conhecer as diversas formas de ferramentas que ela pode utilizar. E, enfim, acho que é um debate que está muito relacionado à questão do conservadorismo,
da questão da moral e dos bons costumes, que costumam falar. A sexualidade, A ela, sexualidade ela tem- fala da natureza humana, né? Ela é uma Uhum. condição humana, né? É. E a nossa sociedade, eu vejo isso, ainda tem ainda um tabu muito grande de falar das sexualidades. Porque elas são Sim. plurais, né? Elas são múltiplas. Não existe uma forma só, uma forma correta de viver a sexualidade, né? Uhum. Então, eu acho que é por aí que tá lá Sim. atrás, né? Sim. É muito também cultural, né? Assim, a gente vê ainda no Brasil, aqui mesmo, né? Em Brasília, e eu acho que em outras regiões deve ter isso, de uma cultura, assim, muito paternalista, né? De uma questão muito patriarcal, né? A gente vê muito machismo, né? A gente vê muito a opressão da mulher, né? Então, assim, essa coisa de que a mulher tem que ceder sempre, então, que não pode ter a educação, não pode ter a informação, né? Então, isso é real, isso é fato. A gente não está aqui, isso não é boato, né? Isso é fato, né? Isso existe, né? E a outra questão que eu queria falar aí eu acho que vou passar um pouquinho para vocês, para tentar lembrar, Sim. tá? Que eu acho que fugi um pouquinho. Eu fui para essa parte cultural e aí Não, Mas eu acho que tu pegou um gancho importante, assim, né? Porque né, eu acho que vocês estão seguindo uma linha de raciocínio que mostra claramente que educação, tanto a informação como o processo de comunicação para fins educativos, tu vê que as coisas não estão dissociadas uma da outra, né? Ela está subjacente a uma estratégia de controle e de poder. E o Foucault já não disse, né, que informação é poder. Né? Ele disse isso, né? Ou seja, de que é uma forma de controlar a manutenção de determinados valores e princípios, né? Então, é um desafio. Então, acho que uma das coisas importantes que eu acho que eu fico percebendo e vivenciando, né? Não sei o que vocês vivenciaram a respeito disso e presenciaram, é que colocar a pauta de sexo e sexualidade na mesa de um grupo de pessoas é uma ameaça tão grande à subjetividade de cada um que as pessoas resistem de colocar isso para discussão. Sim. Porque falar sobre isso é falar de si mesmo. Isso. E aí tem uma ameaça muito grande. E quando tu pega isso, grupos que controlam, né, ou que preservam, né, determinado conjunto de valores, a gente pode ver muito isso pelas experiências que a gente teve, por exemplo, em eventos em escola, em que tem uma reação muito grande, não dos alunos, mas é dos professores, Isso. né? E também das famílias. E dos pais, daquele círculo, né, de pais que acompanham e vivenciam coisas que acontecem na escola. E tem um segmento de pais de pais ou de núcleos familiares que meio que não abandonam, né? Não assistem, não acompanham o que acontece na escola. Mas tem aquele grupo que acompanha e fica extremamente mobilizado quando a temática é essa. Né? Porque isso diz respeito não só ao outro, não está dizendo respeito ao outro, como é que o outro usa o corpo. É aquele senso comum de que falar sobre isso, falar sobre sexualidade de forma geral e também falar sobre prevenção é uma forma de incentivar uma sexualidade precoce, né? Isso existe também, e a gente falou isso em outro episódio, com relação à imunização para HPV, né, nas escolas, que está no calendário vacinal. Não vai imunizar, eu estou incentivando, né? A mesma coisa quando a gente fala da PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição. Não, está incentivando. Na verdade, as pessoas vão exercer a sexualidade, jovens, adultos, seja quem for. Do ser humano. Está na natureza, elas vão, independente de ter informação, de ter acesso, de conversar sobre isso. Então, melhor que seja de uma forma mais informada, mais livre, mais aberta, né? Mais tranquila, né, para todo mundo. Isso evitaria muitos problemas lá na frente, né, com relação à própria sexualidade, né, algumas dificuldades, assim. O problema é que para a gente conseguir desenvolver, na minha opinião, um debate sério e que abarque todo mundo sobre sexualidade, você tem que falar sobre as diversas formas de exercer a sexualidade. Você tem que falar sobre as sexualidades diversas, sobre os diferentes tipos de sexo, sobre as diferentes formas de prevenção.
E acaba que isso é muito sensível pra gente, porque a gente está num país que ele é predominantemente cristão e acaba esbarrando em muitas barreiras, assim, né? Isso. Muitas pessoas não se sentem à vontade, por exemplo, em os filhos terem acesso, por exemplo, às diversas formas de exercer a vida sexual, né? Como a própria Fabiana falou, de questão de incentivar, né? Acho que isso é um incentivo, né? Eu fiquei pensando agora, quando você falou, e você falou antes um pouco sobre que a AIDS já tem 30 anos, não? Mais, 84, não foi? 44. Mais de 40 anos a gente convive, né, com, pelo menos em relação ao HIV. Sífilis, nem vamos falar em 5 mil anos, né? Qualquer sociedade tem. Sífilis é medieval. Né? É medieval e antiga, né? Mas, assim, a forma como a sociedade hoje está lidando com a questão da AIDS, por exemplo, é totalmente diferente de alguns anos atrás. A epidemia mudou a forma de cuidar e tratar, né? Ela cada vez mais se configura como uma doença de condição crônica, né? Mas ela ainda é muito determinada socialmente, né? Então, tem como fazer controle, né? Mas esse controle não se estabelece porque tem outros fatores que impedem que todas as pessoas que têm o vírus sejam diagnosticadas, que todas as pessoas diagnosticadas sejam tratadas, etc. e tal. Mas eu acho que tu pegou num ponto que eu acho que é muito interessante, quando começou, né, e falou essa relação, eu fui pensando que falta também mais participação do jovem nesse debate, né? Eu estou pensando um pouco nos anos atrás que foi muito uma bandeira dos os jovens colocando a discussão na rua, indo para a rua para discutir e colocando muitas vezes estados e governos na responsabilidade de dar uma resposta, né? Vocês não acham que também os jovens atualmente não estão um pouco mais passivos e apáticos é uma e questão deixando... de geração aí, né? Tem uma coisa assim de que estão esperando, pagando para ver, em vez de ir à luta e vamos para esse enfrentamento e vamos puxar essa discussão? Eu acho que, além disso, eu acho que falta também investimento no jovem, sabe? Então, assim, uma vez eu ouvi uma fala da Ana Cunha, esqueci. É da ONU, né? E aí ela trouxe vários dados, né? Falando assim, né? Agora já esse dado, né, não é mais esse, mas naquela época, assim, a gente tinha adolescentes e jovens do Brasil, cerca de 50 milhões, né? 50 milhões, que correspondia a mais ou menos 20%, né, da população, né? Então, os países que passaram por esse momento, os Estados Unidos já teve esse momento, eu não sei te falar quais os países, mas eles fizeram um investimento no jovem, porque o jovem estava ali, uma parcela boa, 20% é uma parcela boa, né? Um jovem que é criativo, né, que pode ser produtivo, né? Então, teve um investimento. Então, a gente, assim, passou por isso, ainda está, eu acho, nesse momento, mas reduzindo mais, eu acho, né? E a gente não vê grande investimento, sabe? Assim, de recursos para o jovem, né? E eu vejo, ao meu ver, na minha opinião mesmo, Denise, né? Que o jovem, eu acho que, assim, ele tinha esse papel muito de militante, de manifestante, de tal, mas ele foi perdendo isso ao longo do tempo. Eu acho que por falta mesmo de investimento, de incentivo, sabe? Nos últimos anos, a gente viu muito isso, né? E, pelo contrário, ele ficou cada vez mais invisibilizado, né? Então, a questão da saúde do adolescente, até hoje a gente luta para ela ter visibilidade. Né? Então, assim, eu já trabalho com adolescente há 20 anos e até hoje eu luto para que o adolescente ele tenha um ar da graça, né, na saúde, porque ele não tem. A gente só fala do adolescente quando é para falar de gravidez na adolescência ou uso de drogas, entendeu? Então, eu acho que falta a participação do jovem, do protagonismo. Eu acho que tem que ter maior participação da família. Eu acho que tem que ter mais investimento mesmo nas políticas públicas, sabe? E que os adolescentes têm que ter maior participação,
sabe? Eu acho assim, vai fazer um congresso de adolescente, não tem nenhum adolescente. Só tem os adultos Só querendo tem discutir. adulto. Tipo assim, a gente vai fazer uma conferência sobre... Não tem nenhum adolescente lá. Não tem nenhum jovem. Não faz Né? sentido, Não né? faz sentido. Eu fui agora num congresso internacional, não tinha um adolescente. Só tinha os adolescentes filhos das pessoas que foram. Só que eles nem participavam, né? Entendeu? Então, aí eu falei, gente, né? Podia fazer uma mesa belíssima, com os meninos trazendo, falando coisas, né? Sim. E eu não sei, Sérgio, uma vez a gente fez, né? A gente já fez vários, né? Eventos com jovens, e quando a gente tem a participação deles, é tão enriquecedor, né? Sim, É tão traz produtivo. outra visão, né? Outra perspectiva, outras experiências, né? Isso. Como é que você percebe essa participação dos jovens? Então, acho que é inegável que o jovem não está sendo protagonista dessa discussão. Eu acho que tem muito a ver com enfim, a política do Brasil nas últimas décadas, assim, desde o início do século XXI, quando Lula assumiu a presidência, a gente começou a ver primeiras movimentações em tentar trazer esse debate sobre sexualidade, sobre gênero, de uma forma muito discreta, porque não dava para puxar muito também, pela própria conjuntura política do país. Só que isso teve uma contrapartida muito grande quando esse projeto político saiu do poder. Assim, teve uma reação conservadora muito forte que, ao meu ver, tentou silenciar de todas as formas esse debate de acontecer dentro de qualquer entidade pública, seja de educação, seja em relação a campanhas na televisão, que a gente via toda hora. Eu mesmo, quando era criança, eu lembro que eu via sempre, assim, propagandas do Ministério da Saúde passando em relação à prevenção de STs, e hoje a gente não vê mais, assim, há um bom tempo. Agora está retomando, mas a gente ficou bem discreto muito ainda. discreto ainda, né? Mas eu acredito que foi uma resposta de alguns segmentos políticos que não se interessam por esse debate em relação aos avanços que estavam tendo, muito discretos, né? Aí acabou que esses debates ficaram restritos só a família, que muitas vezes não fazem esse debate. Quando fazem de uma forma muito ruim, porque também foram gerações que tiveram toda essa questão toda a concepção sobre prevenção de STs, de conscientização, enfim, de como que funciona, baseado no que tinha naquela época, que era algo totalmente estigmatizante, que é algo que a gente fala o tempo inteiro, e mudar. Então, como é que você vai atingir esses jovens, fazer eles se tornar protagonistas, fazer eles se interessar pro debate, tentar modernizar essa discussão, que é bem cafona ainda, e tentar fazer isso de uma forma legal, sabe? E tem um paradoxo também, outro paradoxo, que é assim, os pais dos adolescentes agora, eles estavam quando foi, eles estavam jovens ou nascendo, né? Quando estava surgindo, né? HIV, né? Então, assim, eles vivenciaram mortes de celebridades, ou talvez de algum amigo, sei lá, né? E tal. Sim, familiar. Familiar, né? E tal. Então, eu acho que seriam pessoas que poderiam estar falando melhor sobre isso, né? E aí vem essa questão de novo, né? Que a gente falou do estigma, do preconceito, né? Quem que transmite para quem, né? Então, será que, né, tem aquela coisa do estigma da homossexualidade, né? Da homossexualidade, que são pessoas promíscuas e que são, né? Enfim. Né? E aí entra nessa conversa, e aí não querem conversar sobre isso também com os filhos, né? Porque não se fala sobre orientação sexual e sobre identidade de gênero. Né? Então, aí eu lembrei do que eu ia falar antes, né? Então, eu tenho 2 filhos adolescentes, tenho um filho de 11 e uma filha de 16. E aí o de 11 já está... Eu sempre fui muito aberta com todas as conversas de todos os assuntos, mas sempre fui no tempo de cada um deles, né? E uma coisa que uma amiga minha psicóloga falou comigo, ela falou assim, se também você não dá abertura para ele falar com você, ele não vai sentir pertencente a ele perguntar as coisas, né? Então, eu sempre fui muito aberta a tudo, né? Então, eles chegam e falam abertamente, né? Legal. Então, porque eu estou num grupo, meu filho de 11 anos está num grupo de WhatsApp com meninos de 11 anos. E os meninos começaram a falar diversas coisas.
E aí ele, mamãe, o que é isso? Porque o menino falou lá, eu não sei, eu não quero Coisas passar relacionadas vergonha. a sexo. Isso, eu não quero passar vergonha falando que eu não sei, né? Aham. Entendeu? Aí eu explico, entendeu? Aí fica uma Ótimo. né? Então, só que eu vejo, assim, que tem pais que não tem, que tem essa dificuldade. Que vai brigar, se, vai se brigar. receber uma pergunta dessa, né? Isso. E aí, assim, eu recebo no consultório pais que querem que eu converse. Uhum. Delegam, né? Pra você. Delegam para eu conversar. Aí eu proponho para eles falarem assim, então vamos conversar juntos? Perfeito. Né? E aí muitos falam assim, não, a senhora fala comigo como eu posso falar. Que aí eu falo que eu consegui. Eu falei, tá, mas aí depois eu vou perguntar para ele se ele falou direito, se vocês conversaram direitinho. Nossa, é uma Né? trava Porque muito grande, né, ainda. Ainda existe muito, né? A gente estava falando de estigma e preconceito, né? O episódio passado do podcast foi estigma e preconceito. E a gente estava falando de onde surgiu esse estigma e preconceito relacionado a um vírus, né? Na verdade, potencializou o estigma e o preconceito que já existia com as populações que foram as primeiras atingidas, né, pelo vírus HIV, que profissionais do sexo, a população LGBT+, né, travestis e pessoas gays, homens, e usuários de drogas. Então, na verdade, é um estigma, é um preconceito, é uma barreira muito grande relacionada à sexualidade humana, né? Que foi potencializado pelo advento, né? Pelo surgimento do HIV. Se tu for pensar, essas populações mais vulneráveis, assim, todas elas se relacionam ao prazer. Né? E prazer é diretamente relacionado à forma como você expressa e exercita e usufrui, né? Tem prazer com o teu corpo e prazer com o corpo do outro. Isso. Então, assim, essa é uma grande barreira. Por que algo que provoca tanto prazer entre sujeitos se torna também um grande obstáculo para dialogar e conversar? Né? Quer dizer, eu não quero falar sobre isso. Adoro fazer, mas não quero falar. Né? E fica reservado para uma coisa íntima. E nunca é uma coisa só solitária. Aí a psicanálise vai ter que explicar. Como psicóloga, nem a masturbação é solitária. Sim. Sempre tem um objeto de fantasia ali. Sim, né? Os pensamentos. Tá pensando em algo. Então, assim, por que isso se torna uma barreira? Algo que inerentemente ao ser humano os aproxima das pessoas. É de aproximação das pessoas. Né? Então, é um grande desafio para a sociedade para lidar com prazer. Né? Como lidar com o prazer, né? Como é que a gente está lidando com o nosso prazer e como é que a sociedade coloca o prazer publicamente, assim, né? E a gente acaba percebendo como também o prazer está muito massificado, a forma de expressar e de normatizar, né? Então, quando você falou, né, Lucas, a questão dos meios de informação, de transmitir informação, de comunicação, o quanto eles também são muito condutores de preservar as coisas do jeito que estão. E não para abrir para discussão. Ou deturpam, né? Levam para um outro lado. A pornografia, por exemplo, né? Ela existe, ela faz parte, existe há muito, muito tempo, mas ela faz um grande desserviço, né? Na formação, no desenvolvimento da sexualidade humana de meninos e meninas e pessoas que podem também se identificar com outra identidade de gênero, né? É onde o jovem vai acabar acessando, se não vai ter em outro lugar. E, assim, mesmo que seja incentivado que as famílias conversem com os filhos, também é essencial que tenha esse debate, por exemplo, nas escolas. Porque como a própria visão que os pais, as pessoas que viram as primeiras décadas da epidemia do HIV, construíram já de uma forma negativa e que hoje não se aplica mais o debate de como essas pessoas construíram a informação, como é que a gente vai manter dessa forma. E o jovem é exatamente isso. Eu acho que ele potencializa o conhecimento que ele adquire, né? Tipo, a criança, ela aprende alguma coisa na escola que ela acha legal, ela chega, aí conta pra todo mundo, aí vai alugar o vídeo de todo mundo, até todo mundo na família, tipo, não aguentar mais, assim. E ele vai multiplicando o conhecimento que ele aplica, assim. Acho que muito mais do que outras gerações. Então, quando você leva esse debate pra escola, acho que não só educar o jovem e tentar
tentar contornar esses dados que a gente está vendo do aumento, por exemplo, do HIV entre os jovens, educar os pais também. Tentar atualizar os pais. Tentar desmistificar o que está na cabeça dos pais, que não se limita só à prevenção, mas também a esse próprio conhecimento, ao desconhecimento que os pais têm, que acabam passando para os filhos, mantém essa visão estigmatizadora que resulta nos dados que a gente vê, inclusive, de saúde mental entre as pessoas que vivem com HIV no Brasil. Que o suicídio está entre as 3 principais causas de morte, assim, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, assim, de acordo com a UNAIDS. E uma coisa que a Fabiana falou, né, é que não se diferencia, assim, né, o que é sexo, sexualidade, relação sexual, né? Então, eu acho que para as famílias é importante a gente trazer esses conceitos, né? Vamos trazer, então? Aproveitar que a gente está aqui. Então, convidar as famílias. Não, assim, porque assim, no consultório eu tenho um momento com os pais, né? Que eu falo de algumas coisas. Eu te chamo só os pais, né? E eu promovo essa... tipo uma conversa para orientar, assim, deles perguntarem, eu também dar orientação, eu perguntar, enfim. E aí eu trago sobre isso também. Então, assim, o sexo biológico, né? Masculino, feminino, né? O que é gênero, né? É a imagem que eu tenho de mim, né? De como eu me identifico e tal, enfim. O que é orientação sexual, né? E tal. E o que é a relação sexual? É o ato de, né? De você... promover o prazer, né, entre duas pessoas, né, das duas pessoas terem prazer e tal. E a sexualidade, a gente já nasce com ela, né, e assim, é o fato da gente estar vivo, da gente ter bem-estar, né, de se gostar, né, então, assim, muitas vezes a pessoa tá separada e tal, tá querendo namorar de novo, né? E tem dificuldade, mas ela tem muitos problemas com ela mesma, né? Então, aí a pessoa, assim, a gente fala, você tem que se amar primeiro, né? Você tem que gostar de você tem que se cuidar, promover seu auto... Isso é promover a sexualidade. Parte daí também, né? Então, assim, aí eu acho que é muito importante trazer esses conceitos, né? Porque as pessoas misturam tudo. Fica uma confusão. Como seria bom se tivesse isso na escola, né? Para os jovens, assim, que estão crescendo, que não sabem o que é isso, né? E aí, assim, a minha filha, ela participou de uma gincana da escola, né? Quando ela era mais nova, acho que ela tinha uns 14. E eles têm que escolher, assim, desde cedo, né? Todo ano eles têm que escolher a cor da camiseta, o tema, a bandeira, e um tema para eles discutirem durante a gincana. Só que a gincana tem torneios e tal, e tem momentos de conversa, né? Aí eu acho que acho que ela tinha 14, eu acho. Elas escolheram a bandeira colorida. Do arco-íris. A blusa do arco-íris e o tema era um tema bem assim, tipo, do preconceito. Maravilhoso, porque os jovens são assim, né? Eles são para contestar. Eles são contestadores. E a conversa foi sobre isso, sabe? Só que a escola, ela é bem religiosa, né? E aí ela me contando. Aí eu falei assim, como foi? Ela assim, não, eles engoliram, mas... Vocês vão ter que me engolir. Eles meio que tentaram mudar um pouco as cores e tal, mas no final deu certo e parece que foi bem legal. Mas uma coisa muito legal que vocês dois estão falando, porque eu acho que a fala de vocês, um está complementando o outro, né? Porque tu colocaste uma coisa interessante, né? Que quando se trabalha com o jovem num ambiente que é da escola, em que tem vários jovens, mas também tem os adultos lá na figura do professor, né? Estão ali dialogando, constroem algo para ele que fica para ele, mas também ele leva para fora. Ele fica morrendo de vontade de conversar sobre aquele tema lá fora. Ou com outras amigas, outros amigos, ou também com a própria família, o núcleo familiar. Pra família, nos rolês. E aí você fala assim, então, o papel que o jovem tem como educador. É isso. E aí você fala no lado oposto, exemplo, né? No quanto o adulto também tem lacunas do seu saber, que não sabe do que se trata. Então, tem que juntar essa fome, né? Essas duas fomes, né? De querer mostrar o que descobriu e a fome daquele que não sabe ainda. Então, como é difícil, muito para os adultos, né? Hoje dizer, olha, eu tenho essa dúvida, eu preciso
conversar com mais pessoas para poder esclarecer essas dúvidas, porque eu gostaria muito de poder conversar com meu filho, minha filha, mas eu fico com muito medo e muito desconhecimento, o medo desse desconhecido. Admitir, né? De admitir Reconhecer que não sei. sabe tudo, Adultos né? admitam que não sabem tudo, né? Sim, Partem sim. do pressuposto que não sabem, e aí vão conversar com pessoas e vão construir um conhecimento, né? Sim. Não Aprender tá, junto. o aprende junto, né? Ao invés de ensinar errado. Em vez de ensinar errado. É, né? Você deu o exemplo da sua filha e a turma dela tiveram esse papel educativo de Sim. levar. E eles, Né? né, foram até... Foram até o fim firmes. Não desistiram. E que não. legal, Persistiram, porque persistiram. a religião, né, ou a espiritualidade de forma É. geral, ela faz parte também da vida, né? E é um aspecto importante para muitas pessoas. E a sexualidade também, Sim. né? Por que as duas coisas não podem estar juntas, Sim, né? Por que é. que o espaço de um não pode ser o espaço do outro? Deve ser, É. né? Uhum. Para naturalizar isso. É. Né? Eu estava lembrando aqui também de um outro aspecto individual do adolescente, né, relacionado a essa maior vulnerabilidade às ISTs, né, HIV/AIDS. Nos últimos anos foi descoberta a questão do cérebro do adolescente, né, Uhum. né? É. Daquela questão que foi descoberto, né, que o lobo pré-frontal ele é o último a se desenvolver, né, e que ele se desenvolve até mais ou menos os 30 anos, né, mas a média é 24 anos de E idade. o lóbulo pré-frontal, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável, assim, pela pessoa se controlar mais. Então, assim, não fazer coisas na impulsividade. Então, porque muitas vezes a gente vê muito adolescente, né? Fazer as coisas, mas não saber, não ligar para as consequências, né? Uhum. Então, e nesse lobo que ele é responsável por isso, né? Então, e a gente vê o adolescente, ele é impulsivo, né? Ele é mais impulsivo que a gente, né? A gente, com o tempo, se a gente for fazer uma avaliação da nossa trajetória, né? A gente avalia assim, olha, nossa, eu tô conseguindo me controlar um pouco mais Aham. para falar isso, regular um pouco mais. Claro, depois eu acho que a gente começa a voltar, né? Porque quando a gente começa a ficar... Eu vejo meu pai de 90 anos, eles não têm mais papas na Sim, língua. vai mudando. Não tem freio. Realmente. Não tem freio mais. Não. Mas aí não é verdade. mais essa coisa da impulsividade, já é uma outra questão É, dele, né? É mais uma sim. coisa de ensino, enfim. Mas eu acho que tem essa questão também né? Tem, Essa questão tem também do também, cérebro, né? do Do desenvolvimento, desenvolvimento. cognitivo e neurológico E- é. também, né? Porque o próprio isso faz conceito de sentido. adolescência é um conceito social, cultural. Isso, Né? Existem outras culturas em que havia a passagem da infância para a Isso. vida adulta direto. Já na Isso adolescência. né, que a Isso não gente chama. significa isso de 12, 13 anos. Isso, Se for pensar na década de 30, 40, É. as mulheres casavam com 13 anos de Isso. idade. Sim. Né? Com homens normalmente Isso. muito mais velhos, de 25, de até 30 anos, né? Eu me lembro, minha avó teve filhos com 14 anos, minha mãe teve filho com 16, né? Então, assim, e dentro do casamento, não era uma gravidez não planejada, uma adolescente que transou e engravidou, não. Ela casou e engravidou e casou com 16 anos. E porque ela quis, né? Ter o filho e Exatamente. tal, Então, né? assim, Porque fazia parte da cultura, Isso. né? então da tem época. tem essa construção social da adolescência que sim. também muitas vezes não leva em consideração quando você falou o biológico. É. A gente vai ao longo da nossa vida até uma metade, aí, um terço da nossa vida, atualmente, considerando a expectativa de vida que tem aumentado, né? Com ainda em formação. Sim. E a gente acha que socialmente, a partir dos 20 e poucos anos, como também assim, tu tem que, com 16 anos, escolher a tua carreira profissional, com 17, a tua carreira profissional, vai ter que ser um profissional com 23, 22, 23 anos e toca pra vida que você já é adulto. E ainda tá experienciando várias coisas que tá ainda construindo, se construindo como sujeito, né? Tem uma Que pressão dá da isso na sociedade, né? sexualidade. Tem uma Exatamente, pressão da pressão, sociedade. uma Para pressão que você se defina logo, né? uma Profissionalmente, Financeiramente. orientação sexual. Isso tudo, né? Existe uma pressão para que você se defina logo o que você é,
né? E identidade de gênero também, né? Essa pressão, ela é dada assim que você nasce. E falam se você é uma menina ou um menino, né? Ela é definida, Ela como é é que é? Definida por outro, né? por outro. Primeiro começa pelo outro definindo A quem tu gente é. assimila. Assimila, E a gente constrói. assimila, porque isso é socialmente, Né? culturalmente construído, né? Mas é esse que eu fico pensando agora, assim, né? A gente sabe que é um cenário muito difícil, existe um enfrentamento muito grande, existe uma construção, uma rigidez para que as coisas mudem, né? Esse sempre foi esse cenário, isso que faz parte dessa vulnerabilidade que você perguntou, né? Por que o jovem é vulnerável? Porque ele está inserido nessa sociedade que resiste mudança e resiste de não aceitar muito a diferença, porque começa a criar moldes para querer encaixar as pessoas dentro desse molde. E se a gente também, É Sérgio... inevitável. Então, a gente vai ter que criar medidas para como é que supera, considerando esse cenário. Né? Isso que eu queria dizer. E se a gente pensa também no... Já falando jovem, mas existem jovens e jovens, né? Sim, Existem sim. os jovens que têm uma condição privilegiada na sociedade, né? E economicamente falando, raça, né? Etnia. Então, todas essas camadas vão se sobrepondo, né? E existem jovens que são muito mais vulneráveis, Sim. né? O jovem negro de periferia, né? Jovem com algum tipo de deficiência. Todas essas questões precisam ser consideradas, né? Quando a gente vai pensar o indígena, o refugiado, né? Tudo isso. Você falou até sobre as meninas, né? As mulheres, eu acho que também é uma camada que se submetem numa sociedade controladora, machista, elas mostram claramente, né, nos dados epidemiológicos, né? Se tu vê os casos novos de infecção pelo HIV, existe uma disparidade muito grande. 6 casos para homens para cada caso feminino. Né? Tem uma grande vulnerabilidade nos casos novos de infecção por homens, né? E homens jovens também. Pelo né? HIV, Pelo né? HIV, infecção pelo HIV. Agora, quando vê o adoecimento por AIDS, porque, olha, a AIDS é diferente de infecção pelo HIV. A AIDS é a doença, a síndrome da imunodeficiência. A pessoa tem que ter, para ter AIDS, tem que ter o HIV. Mas quem tem HIV não necessariamente vai ter AIDS. Se cuidar, não vai ter AIDS. Mas a gente vê depois os casos novos de AIDS, a disparidade diminui. Passa para 5 casos entre homens para cada caso entre mulheres. E quando vê as mortes por AIDS... É mais em mulheres negras proporcionalmente do que a nos paridade cada vez mais se Isso. aproxima, baixa para 4-1. Então, as mulheres também, muitas vezes, na questão da sexualidade, elas têm uma opressão com relação à questão da sexualidade e a questão que envolve a infecção pelo HIV e a questão da AIDS, que faz com que elas não se cuidem, ninguém reconhece que elas estão expostas, né? E quando se expõem, escondem e não querem contar, né? E aí, no momento que adoece, ou adoece grave, que é feita a revelação e a descoberta. Ou seja, escondem muito, né? O debate acaba sendo muito concentrado só na questão da gravidez, assim, como se fosse um grupo que tivesse imune. Com as mulheres é a gravidez, né? Aos homens é as infecções sexualmente transmissíveis, assim, como se fosse um grupo que tivesse imune. E quando a gente vê também mulheres, né, casadas, heterossexuais casadas, muitas vezes, a gente até já falou isso aqui em outros podcasts, vão procurar um serviço de saúde, muitos profissionais nem pensam em solicitar, em oferecer o teste, né, de sífilis, de hepatite, de HIV, porque já pressupõe que por ela ser casada, né, e tá num relacionamento ali, ela não tá exposta. E, na verdade, tá todo mundo, né, correndo algum tipo de risco, assim, né. A questão do cuidado, da testagem é algo muito individual, né? Por mais que a pessoa esteja inserida num contexto que possa parecer, assim, que a pessoa está totalmente imune, tem níveis e níveis de exposição, mas todo mundo tá, né? A gente só sabe exatamente 100%, com clareza, assim, da nossa sexualidade, do que a gente tá fazendo. Que a gente tá dentro da gente, a gente não tá no outro. Mas de novo, pensando assim, né? A minha pergunta que eu estava fazendo, né? A gente vive nesse contexto de dificuldade, de enfrentamento, de preconceito e de estigmatização que não pode nos deter
de tentar encontrar saídas. É difícil, mas tem que encontrar saídas. Você lembrou da questão da testagem, né? A testagem é fazer o teste para saber se tem ou não uma infecção sexualmente transmissível. No caso do HIV, tem teste rápido para isso. Tem Aham. No caso autoteste. tem da sífilis, é isso que eu ia colocar. Atualmente tem diversas formas de a pessoa buscar a testagem, né? Então não é só uma questão de não temos forma como saber. Temos. No final, por sinal, o diagnóstico da HIV e ter um teste foi um avanço na própria luta contra a AIDS. Antes não tinha testagem para saber como saber que a pessoa tinha ou não. Identificava por sinais e sintomas quando a pessoa estava doente. Agora, com a testagem, tu pode identificar uma infecção recente. A pessoa contraiu o HIV há um mês atrás. Há um pouco mais de um mês atrás já sabe se tem ou não HIV. E isso pode iniciar o tratamento. E a política do Brasil é testar e tratar, ou seja, se testou, descobriu que tem, inicia imediatamente o tratamento. E então tem várias formas. E isso é prevenção. Isso é prevenção, vários caminhos alternativos, a pessoa tem possibilidade de escolher. É uma forma coletiva de prevenção também, né? Porque uma coisa que eu vejo secundária, né? Uma coisa que eu vejo muito como mito, assim, que as pessoas colocam, por exemplo, em relação à PrEP, que é uma coisa muito polêmica. As pessoas, mas aí vai incentivar as pessoas a não usarem camisinha. Tipo assim, como se todo mundo estivesse usando. É como se... tipo assim, se todo mundo tivesse seguindo exatamente conforme as campanhas sempre falaram... PrEP, ninguém mais vai usar. Como se não... Se fosse assim, a gente praticamente não teria nenhuma epidemia de ST desde que inventaram o preservativo. Então, quando você coloca a questão da testagem, a pessoa que faz o uso de PrEP, por exemplo, no SUS, ela tem que voltar de 3 em 3 meses. Ela faz uma série de exames. Ela faz exame para saber como é que tá o estado do fígado, do rim, para ver se não tá tendo nenhum tipo de reação. Mas ela também vai fazer os testes das hepatites virais, do HIV, da sífilis, e vai descobrir, por exemplo, uma infecção precoce, muitas vezes sem ter sintomas. E muitas vezes as pessoas têm a cultura de só procurar tratamento, ou buscar testar, ou saber o que é, quando o negócio está feio. Então, quando você condiciona a pessoa a ter acesso a essa forma de prevenção, ela volta lá de tempos em tempos, você acaba descobrindo mais cedo e freando o ciclo de transmissão. E não é algo que é só individual para a pessoa, sabe? É algo que é coletivo. E que impacta, então. Falando então, ela nisso... diretamente impacta, previne só HIV, mas indiretamente, pensando nesse raciocínio, de outras Isso também. aconteceu muito na discussão da questão das drogas, quando se trabalhou o conceito de redução de danos. Né? Começou a estabelecer estratégias para reduzir os danos provocados pelo uso de drogas, que diziam, não, mas se você começar a fazer distribuição de seringa descartável para usuários de droga injetável, você está estimulando que o usuário de droga continue se injetando. Ele vai se injetar do mesmo jeito, ele vai pegar uma seringa do lixo e vai se injetar. Isso não vai impedir, não dar o acesso à seringa, não vai impedir o usuário de droga injetável de se injetar. Então, oferecer descartável reduz o dano provocado por esse uso, né? Eu me lembro de um treinamento que eu participei, de um docente da Austrália. E ele começou a falar de todas as estratégias de redução de danos que estavam sendo colocadas na Austrália. E aí uma das pessoas disse, daqui a pouco vocês vão inventar o poste de borracha para as pessoas continuarem bebendo enquanto dirigem. Aí ele disse, não, mas a gente está trabalhando com postes com maior proteção para que o impacto do acidente não leve para a pessoa dentro do carro. Que isso não é um incentivo, a gente não está incentivando. É que nem dizer que o que faz as pessoas se acidentarem de moto é o uso do capacete. Né? Ele disse isso aí. É como dizer que o uso do capacete está estimulando as pessoas que usam de moto a correr. Não é isso, ela reduz o risco, o dano provocado nesse risco que ele pode, porventura, se expor. Então, as pessoas confundem muito essa questão da prevenção como estímulo, né? E quanto mais alternativas a pessoa tiver de se cuidar, melhor a possibilidade ela tem de ter uma escolha mais adequada para a sua condição. Quando você falou do teste do HIV, ela pode buscar numa unidade de saúde que lá pode fazer. Ela receia de ir numa unidade, pode pegar um autoteste e fazer em casa. E aí, pensando nisso, nessas estratégias, né, de buscar, de fazer o teste, é importante a gente lembrar que jovens e adolescentes também podem, né? Tem direito. Eles têm direito.
para acessar a PrEP, por exemplo, são jovens a partir de 15? 15 De anos. 15 15 agora, anos já podem acessar a PrEP. De né? ambos os sexos, se eu não me engano. De também. ambos, sim. E também para fazer o teste sem consentimento, né, de familiares também é garantido por lei. Tá garantido. Existe uma nota técnica do Ministério da Saúde de 2022, teve uma de 2017 e depois outra de 2022, que reforça isso que vocês estão falando, né? O que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o adolescente ele pode ser atendido em qualquer unidade de saúde, privada ou pública ou privada, sem estar acompanhado de um adulto, né? E a gente vê ainda que as unidades não querem atender. Profissionais de saúde Profissionais que de dizem, saúde que não volte querem. aqui com seus pais que a gente faz alguma Por coisa. desconhecimento, por preconceito, eu acho Isso. também, né? E aí, até meu pai estava internado no hospital, e aí alguém falou alguma coisa assim. Você vai na UBS vacinar seu filho e tal, mas você tem que ir, porque ele não pode ir sozinho. Aí eu fiquei teimando com a pessoa. Peraí, mas seu filho tem 5 anos, realmente, ele não pode ir sozinho. Acho que o menino tinha 15, sei lá. Aí eu falei, não tem isso não, eu vou te passar a nota. E eu lá como acompanhante do meu pai internado. E você lá defendendo, porque, né, profissional de saúde não sai da gente. Em todos os Então momentos. existe essa nota, né? Isso, que a muito gente bem tem que- lembrado, né, da nota. E o estatuto, né? Que E o estatuto que que é uma lei, né? vem antes e é o principal, né? Do direito, Todos né? os profissionais precisam ter conhecimento, né, dessa legislação. Lembrar alguma coisa que já existe, né? Lembrar. Isso me chama, como se não soubesse, acho que sabe. Isso. A questão é que muitas vezes muitas pessoas resistem a essa situação que não era vivida na sua infância ou na sua adolescência e agora né? Você colocou muito bem, né? De que houve a própria epidemia de HIV/AIDS, ela é contemporânea a um processo de redemocratização do Brasil, em que aumentou a participação popular e também muitas questões de resgate e proteção de direitos foram evocadas, que até muitas acabaram surgindo a partir da Constituição, né? E que a Constituição que lá diz que tinha um sistema único, universal, que também originou o SUS, né? Então, ele e foi contemporâneo também ao surgimento dessas questões de saúde pública, que o momento foi favorável de mobilização social de diversos segmentos, principalmente aqueles que estavam mais expostos. Foi isso em São Paulo, na década de 80, a população LGBT pressionou o governo de São Paulo, está acontecendo uma doença aí, uma epidemia, e qual é a resposta que o governo está dando? E o governo teve que começar a responder. Então, o momento era favorável a uma mobilização social, né? E agora parece que, nesse momento, assim, tem muito de que esse tipo de mobilização não é muito bem vista, né? E a gente está numa época de muita polarização de tudo, né? Muita verdade absoluta de tudo, todo mundo sabe tudo e sabe definitivamente sobre tudo, né? Que parece que fica a dificuldade de ter um diálogo que transforme, né? Parece que todo Uma mundo é coisa nova. especialista em tudo, tá apto a discutir, e às vezes chega um profissional com alguma informação. Não é Não. assim. Não é assim porque eu não assim. concordo. Porque E, eu na não concordo. verdade, é um fato, né? É. Ali colocado. Aí, em relação, acho que tem a ver com isso, tem uma questão que você falou, Fabiana, que é do... Ai, hoje eu tô meio... Acontece. Ai, vocês cortam. Da questão da transmissão, acho que tem a ver com a transmissão que você falou. Não, assim, é porque os pais... já sei, lembrei. Na hora que os pais vão conversar com os filhos, eles também não sabem muitas coisas, né? Eles não têm conhecimento. Então, Sim. assim, o que eu vejo também é isso, assim. Os pais me perguntam algumas coisas que são coisas, assim, que eu achava que eles sabiam. Sim. Entendeu? E que provavelmente eles estão tendo essa prática, entende? E até pais, né, eu falo divorciados porque, assim, estão na pista, né? Então,
Estão na pista, então tá acontecendo. Então, que é o quê? Na hora da relação sexual, eles acham que a transmissão é só na hora da ejaculação. Uhum. Então, eles colocam o preservativo só na hora que vai ter a ejaculação. Uhum. Então, muitos perguntam isso, né? Não só homens, como mulheres. Ou ejacula perguntam, fora. Ou ejacula fora. E falam isso. Falam assim, não, mas não tem como. Porque sempre é fora, sempre eu coloco a camisinha na hora que vai ejacular. Então, eles estão transmitindo isso para os filhos, Uhum. né? Se eles conversarem, né? Se tiver conversa. Quando há diálogo, também há um diálogo meio atravessado com Então, quando você muitas falou assim, crenças, a gente precisa né? também, né? Eu acho que você falou também, todo mundo falou, também promover essa educação dos pais, né? A Uhum. escola de pais. Vamos fazer a escola de pais. Perfeito. Escola de pais. É isso aí. Escola de pais. Envolver os e que os pais. docentes sejam os jovens, os alunos. Isso, Os docentes porque... são E jovens. trazer as informações mais adequadas, mais Uhum. com evidência Mais científica. corretas, né? Né? E mais atuais. Eu fico lembrando da minha juventude, né? Que tem muito tempo. Assim, que eu estava no colégio, Aham. né? Na escola. Pouco se falava, quando se falava era aquilo que o Lucas colocou, mostrando imagens de órgãos sexuais super contaminados, com muita ferida, com muita coisa. Aquelas situações bem graves, né? Bem graves, né? E eu lembro uma vez, eu estava na 8ª série, 7ª série, enfim. Eu acho que era a 7ª. 7ª. A gente tinha que fazer um trabalho sobre as formas de transmissão das infecções, que antes falava DSTs, né? Chamava de Doenças Uhum. sexualmente transmissíveis. E aí, meu grupinho lá, que é eu e minhas amigas, que nós somos amigas até hoje, a gente estava lá colocando se era possível transmitir por sexo oral. Uhum. E eu lembro que eu não sabia o que era sexo oral. Uhum. E eu tive muita vergonha de perguntar. E é isso mesmo. Eu Isso. achava que o sexo oral era o sexo falado, Aham. porque era oral, Aham. né? Depois eu fui vivendo, porque não tinha como pesquisar, eu ia pesquisar onde, né? Isso, naquele momento. Eu fui vivendo e vendo que não era aquilo. E do mesmo jeito que eu tive dúvidas, hoje em dia muitos podem, né, ter Sim, dúvida sim. também. Claro que vai lá jogar na internet, o que é sexo oral? Aí vai aparecer um monte de coisa que, né, vai falar o que é, mas vai aparecer um monte de coisa também deturpada, né, ou sei lá, enfim. Eu lembro de só um contato mesmo que eu tive de qualquer tipo de palestra ou de ação que teve na minha escola, enquanto eu era mais jovem, no ensino fundamental também. E olha que você é E super jovem. Eu tive um contato com esse debate e foi o que eu falei, era melhor nem ter tido. Pois porque é. E isso foi o que? Ano 2007, 2000 2008? Não. Foi mais. Foi Mais. 2014 a 16. Olha só. Faz 10 anos no máximo, assim. Gente. E era, tipo, uma palestra, assim, muito bizarra, que não mostrava nenhuma das formas de prevenção combinada. Então, que não a mudou gente nada tenta- do que dos anos 90, que era Não, Que a gente mudou. tenta falar um negócio assim que eu lembro que eu saí. Eu fiquei, Mas "Ai, as estratégias, não vou parece que transar tem uma nunca", assim. dificuldade É. muito grande das estratégias de aprendizado e de comunicação evoluírem, né? A gente ainda hoje vê esse modelinho palestra dentro da sala de Sim, aula, uma discussão que eu acho que é uma das piores para falar de uma forma tão uma forma expositiva, unidirecional, alguém em pé falando para um monte de gente sentada ouvindo. Né? E a gente via isso no início, na década de 90, mas como está vendo ainda hoje. Como E a se gente não avançou tivesse tanto. como aproveitar novas ferramentas e também num outro conceito de aprendizagem, que é aquilo que eu defendo isso. O jovem tem que participar mais da construção das estratégias, não só ser sujeitos. Qualquer estudo, qualquer análise de impacto de ações de saúde pública, principalmente voltada a essas populações mais vulneráveis, que são muito discriminadas e estão muito isoladas, se os seus pares não fizerem as ações, levar a informação e fazer o diálogo, não tem aceitação. Isso acontece tanto na população entre homens gays, como também entre profissionais do sexo, entre mesmo usuários de drogas. Também se refere aos jovens. Se não for um jovem dialogando com outro jovem para falar sobre isso, também tem o risco de não ter tanta aceitação é muito maior, muito mais resistência, tanto
para quem fala como para quem ouve. Então, eu acho que, na medida que os jovens começaram a perceber que eles têm que pegar a mão da sua história e levar a discussão não só para si, e como você falou, qualquer coisa de saúde pública que te beneficia, em última análise, também está beneficiando os outros. Quando você toma um medicamento para PrEP, você não está somente se cuidando. Sim, Está você cuidando do outro com quem tu te todo relaciona, né? Sim. Então, assim, se o jovem não tomar pé disso, ele fica à mercê de alguém que vai pegar esse lugar e vai querer te controlar, né? Assumir o controle. Como também se faz isso com o usuário de drogas, que é o profissional, o medicão, aquele que sabe tudo, que diz, não use drogas porque isso faz mal, assim, e mostra também um monte de slide de gente detonada. Diga não às drogas, como se essa campanha Se isso fizesse. funcionasse, Se ninguém funcionasse. usaria drogas no Ninguém Brasil. usaria, Eu Exatamente. lembrei de um outro fator Sim. individual para a questão da, né, que é a questão dos jovens, assim, não é que não é uma opinião só minha, tá? Acho que já tem vários, tem alguns estudos, alguns teóricos que falam também isso. Mas é nessa faixa etária de 20 a 30 anos, que é a faixa etária que está com maior, né? Que são aqueles jovens, assim, eu sei tudo, porque eu tenho a minha tecnologia aqui. Você, pai e mãe, você não sabe nada, porque você não é da minha geração. Você não fala igual eu falo, você não é da minha turma. Então, e é muito individualista na questão, o egocentrismo, sabe, assim? E é aquele que não, até que tem situações, ele não suporta ter frustrações, sabe? Tem se falado muito nessa geração, que eu não sei qual é essa geração, sobre isso qual também. né? Já a geração de 20 e menos, ela já está um pouco diferente, tá? Ela já é uma geração mais contestadora dessas coisas, ela já luta um pouco mais, ela já está tentando trazer os grêmios para as escolas, entendeu? Sabe? Que era muito da minha época. Isso, assim, que foi se perdendo ao longo do tempo por conta de N motivos, políticos, enfim, econômicos, falta de investimento e tal. Sim. E aí, assim, as famílias também, eu acho que também entraram numa onda, assim, tem que trabalhar demais, né? Tem que pagar a conta e tal, os filhos ficaram sozinhos. Não sei, né? São N motivos, assim. E aí tem essa questão também. Sim. Eu sei tudo, você adulto não vai ensinar. E eu não estou disposto a conversar com pessoas de outra geração, né? Fica fechadinho ali na deles, né? É que pensar pessoas jovens, né? De 13, 14, 15, 16 anos, a quantidade de anos é pouco. Pouco. Um evento que marca um determinado período marca muito esse pouco tempo de vivência. Eu fiquei pensando agora, por exemplo, no caso da pandemia. Sim. Né? E que eu ouvi de muitos jovens, né? Eu tenho uma filha que agora está com 19 anos, que ela diz isso. Poxa vida, dos meus 17 aos 18 anos eu vivi trancada dentro de casa, justamente na época que eu queria sair e aproveitar. Sim, né? E ela diz, isso me marcou. Eu não sei como, assim, eu vou levar para minha vida essa história. Eu passei por uma pandemia que deu uma quarentena, deu uma travada justamente numa época que eu queria sair, né? E eu perdi isso, eu tô saindo agora. Sim, né? Tô saindo agora, nos últimos um ano e pouco para cá, né? E que ela não teve oportunidade. Quanto uma pessoa que tem menos de 20 anos, quanto que 2 anos representa 10% da sua vida. 10% da vida eu dela. mesmo fiquei dos 18 aos 19, 20 anos. E faz uma super diferença nessa época. Na faz minha idade, não faz. Foi dos 37, né? Não faz tanta diferença. Mas nessa faixa, e de infância também, né? Da criança, também faz muita diferença. A gente viu tantos prejuízos em relação à saúde mental, né? Das crianças e dos adolescentes por conta da pandemia, né? Sim. E é por conta disso que vocês falaram, né? E isso, para mim, é um incremento da vulnerabilidade. As pessoas tiveram, como falou, se isolar, as pessoas numa cultura que privilegia o isolamento, né? Tem muita gente que estava dizendo isso. Que bom, agora só vou trabalhar em home office, como se a solução de seus problemas, inclusive profissionais, fosse o fato de que agora eu posso trabalhar sozinho, trancado em casa, e não vou poder. E as pessoas estavam quase que achando que isso era bom,
o fato de ficar isolados, né? Eu vou interagir? Vou. Como eu sempre interajo, eu tô com sempre 50 pessoas no meu WhatsApp, que não sei o que, eu tô conversando Tantos isso aqui, no eu tô Instagram. jogando aqui, eu tô jogando com um monte de nickname que eu nem sei quem são. Mas nunca né? vai ser a mesma coisa. Mas não é, e não são Não pessoas, é. são representações, não são É outras o mundo pessoas. virtual, É né? um mundo virtual. Então as pessoas começaram a construir muito essa imagem, talvez, de que existe no mundo virtual uma condição melhor de poder controlar as coisas e poder ser muito menos frustrado, né, nas suas necessidades, assim, dentro do mundo virtual do que no mundo real. E a gente vê muita gente agora que a sua droga é o mundo virtual, né? A sua dependência, né? Pessoal, nós precisamos, finalizando, né? Já deu o tempo aqui. Mas, claro, eu quero que vocês falem, né? Palavras finais, se quiserem deixar o Instagram, alguma dica de filme, livro, sei lá, podem falar. Eu tenho uma dica de filme, um filme muito legal, chama 3 Meses. Não sei se alguém já viu. Não conheço. Não É conheço sobre um também. jovem que ele tá naquela expectativa se ele contraiu ou não o HIV. E aí acontecem muitas situações engraçadas e dramáticas na vida dele. Assistam. O título em inglês, 3 Months, né? Significa 3 meses. Vale a pena, viu? E eu quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi muito rico esse assunto, né? População jovem tem muita coisa que envolve. Um tema é transversal ao outro também. A gente acaba não falando só sobre população jovem, mas quero agradecer demais a participação de vocês. E fiquem à vontade para falarem aí as palavras finais. Bom, eu assim, a minha sensação, o meu desejo é que essa discussão nunca acabe e nunca seja restrita a um grupo limitado de pessoas. Pessoas possam sair refletindo e levando essa reflexão para os outros espaços que ela ocupem, né? E eu acho que o ambiente da escola é um dos ambientes que é um grande desafio. Ele representa, como você falou, né? O ambiente reproduz a sociedade. Então, a resistência está ali. Então, se a gente descobrir os caminhos de ampliar os espaços de discussão, ter um processo de transformação em conjunto, a gente vai mudar o patamar, mudar a condição desse problema. Não é um problema que se soluciona, porque eu falei, não é isso. A sexualidade não é um problema, mas ela é um processo que as pessoas têm que viver, passar para se transformar. E ela nunca é uma coisa sozinha. Então, eu espero que a gente possa continuar falando sobre isso em todos os espaços, principalmente nesses espaços que você falou, Lucas, que a escola é um espaço importante, né? E também em qualquer outro ponto de cultura, não só o ponto de educação, mas nos pontos de cultura, a questão da sexualidade seja discutida e seja expressada pelas pessoas, para as pessoas poderem refletir. Isso, livremente. Livremente. Bom, queria agradecer pelo convite, muito legal. A dica que eu queria dar seria não só para os jovens, mas para todo mundo, para ficar atento a onde você está buscando informação. Assim, porque é uma coisa chata, de fato. Não é legal ficar pesquisando sobre isso. Às vezes é muito mais confortável colocar, por exemplo, uma coisa no Google, saiu lá o resultado e pronto, é isso, já tem um conhecimento. Mas não, tem muita coisa errada na internet, então é importante ficar de olho nas informações. E uma indicação, eu diria Pose, que é uma série fantástica, que mostra a história do movimento LGBT, a cultura Vogue, aborda muito os primeiros anos da epidemia do HIV nos Estados Unidos, mostra muito a questão do estigma que tinha, principalmente dentro da comunidade LGBT. E é isso, meu Instagram, para quem quiser seguir, é @pucarato, PUCARATO. E é isso, um abração e obrigado. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito lisonjeada. Adorei rever você, Sérgio. E eu gostaria de falar assim um pouquinho para cada, assim, para os pais, para os adolescentes, para os jovens, para os educadores, né, para os profissionais de saúde. Então, assim, para as famílias responsáveis, cuidadores, né, tenham maior tempo de qualidade com seus filhos. Esse tempo de qualidade não é de quantidade, é de qualidade, né? Então,
faça com que seu filho se sinta pertencente, né, à sua família, ao seu núcleo familiar. E, com certeza, você vai conseguir ter o maior diálogo, né, com seu filho, sua filha, seu filho, né? Tente entender seu filho, tenha respeito, né? Isso não quer dizer que você não tenha que dar regras, limites, né? Que isso é muito importante. O adolescente precisa de uma estrutura, né? E essa estrutura a gente constrói em casa, né? E esteja disponível e com interesse no seu filho, né? E para os profissionais de saúde, não deixe de atender os adolescentes e os jovens, se eles estiverem sozinhos, né? Orientem, aconselhem da melhor forma possível e com informações adequadas. E os educadores, né? Criem atividades, né, com os adolescentes, peçam ajuda a eles são muito criativos, né? Retornem os grêmios, gincanas, rodas de conversa. Eu acho que a escola ela é muito potencializadora e promotora da saúde, né? Enfim, para isso. E para os adolescentes, eu gostaria que vocês fossem vocês, né? Vocês são essência, vocês são criativos, vocês são competentes, vocês têm que ser vocês, né? Isso. E buscar as informações também nas fontes mais adequadas. E brilhem. E é isso. E brilhem. E brilhem. Quer deixar seu Instagram? E meu Instagram é @medica_adolescentes. Tá? E aí, assim, eu não lembrei lembrei de um livro, mas eu não lembrei do nome inteiro, né? Tá. Mas, Depois a gente enfim, pode a pensar gente- uma forma de divulgar isso. Isso. De repente, no próximo podcast, você me passa o nome e eu Isso. falo aqui. Tá bom. Viu? Então, muito obrigada de novo e tchau, gente. Pessoal. Tchau, tchau.